Eu vou apresentar a palestra de hoje sobre a questão de suporte à rede, especialmente. Sou professor da Universidade Federal de Santa Maria e vou fazer uma comparação entre os requisitos de inversores DGD e DGC. Né? Aqui é um fórum de geração distribuída, mas é interessante também conhecer alguma coisa dos inversores DGC, que eles têm funcionalidades diferentes. Né? Então, vamos fazer uma comparação que a gente tem trabalhado lá no nosso laboratório com esses dois tipos de inversores. Né? Agora estamos começando a trabalhar com inversores DGC. Nós temos lá na universidade o maior laboratório de teste de inversores fotovoltaicos aqui do Brasil. A gente testa inversores até 75 kW pelo Inmetro, mas já tem capacidade de até 270 kW, testando pela portaria 140 e a portaria 515, as últimas portarias do Inmetro para teste de inversores. Também a gente tem a universidade, né, a gente tem uma pós-graduação em engenharia elétrica, que é conceito 7 da CAPES, é o conceito máximo da CAPES, e parte de pesquisa também a gente tem trabalhado bastante. E o laboratório também é uma fonte das nossas pesquisas. O próprio laboratório de teste a gente usa também para desenvolver muitas pesquisas. Bom, a gente tem aqueles problemas, últimos problemas que aconteceram no sistema elétrico aqui. Em 2023, em agosto de 2023, aconteceu um grande blackout em várias regiões do nosso país. E esse blackout, né, ele afetou também aqui na região sul, indo frequência até 63 Hz a frequência. Foi momentaneamente. Foi um problema, né, que aconteceu em que uma das causas começou por uma falha de um relé de proteção, mas também aconteceu por problema de modelo de inversor fotovoltaico. Modelo que o ONS não previu os problemas que poderiam acontecer por um inversor ter um modelo errado. Né? Então, teve essas questões aqui. Em 2023 aconteceu esse problema. E, além disso, a partir desse problema que aconteceu, o ONS começou a trabalhar, a requisitar dos fabricantes de inversores, que esses fabricantes validassem os seus modelos, dessem modelos de inversores de geração centralizada mais compatíveis com a simulação que o ONS precisa fazer para garantir a segurança do sistema elétrico. O ONS simula diversos cenários que podem acontecer, né, e com essas simulações ele determina ali o que pode ser feito para minimizar os riscos do sistema elétrico. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Não, ainda não está funcionando o passador de slides. Tá. Posso usar o passador? Tá funcionando? Tá, certo. Obrigado. Então, junto com isso, a gente tem todos os recordes que têm acontecido, tanto na geração fotovoltaica, que é em que a geração distribuída, ela é uma geração que não é controlada, né, de forma central, né, a geração que tem a potência máxima de geração. Estamos tendo recorde de produção fotovoltaica no Brasil cada vez mais por causa do crescimento da nossa capacidade. Junto disso também, o ONS teve que fazer essa questão do curtailment, que é corte de geração das grandes usinas de geração centralizada, enviando comandos, ligando para as usinas, reduzir a sua potência de geração para não dar problema sistêmico, aí, de risco de outros blackouts. Né? Novamente problema aqui, um passador de slides. Tá complicado.
difícil. Tá difícil. Então, considerando essas questões que eu falei, vou abordar 3 principais problemas aqui relacionados a isso aqui que eu comentei das notícias, né? Uma é o excesso de energia produzida de geração no sistema interligado nacional. A outra são problemas locais de sub e sobretensão que acontecem, né, perto da geração, né? E também a questão de suportabilidade das usinas perante transitórios da rede elétrica. Falando especificamente de GD, as normas de geração distribuída elas evoluíram desde 2004, quando teve a primeira norma para inversor fotovoltaico, que foi a IEC 62727, que foi isso quando não tinha nada de GD, começou na Europa. Foi uma norma que durou pouco tempo na Europa, na verdade, e aqui no Brasil ela nem foi aplicada. Foi uma norma em que a filosofia dessa norma era qualquer oscilaçãozinha na rede elétrica de tensão, de frequência, tinha que ser desconectado, o inversor tinha que se desconectar. Era essa a filosofia dessa norma. Em 2013, a BNT, né, o grupo de trabalho BNT, desenvolveu a norma brasileira, já coletando as experiências da Europa, que já começava a dar problema lá, né? Então, já foram colocados alguns requisitos do inversor, de suportabilidade do inversor. O que é isso? O inversor ele tem que permanecer conectado em caso de alguns transitórios da rede elétrica para que não ocorra uma desconexão em cascata de geração distribuída em caso de algum pequeno transitório na rede, né? E a última norma que está em vigor agora no Brasil é de 2022, a portaria do Inmetro, que na verdade essa norma foi, essa portaria, ela foi desenvolvida, a gente colaborou no desenvolvimento dessa portaria, trabalhando junto com o Operador Nacional de Sistema. Então o próprio Operador Nacional de Sistema, o ONS, ajudou na definição dos requisitos, para incluir mais requisitos de suportabilidade dos inversores, ou seja, o inversor tem que suportar mais transitórios da rede elétrica para manter conectado e não ocorrer problemas de desconexão que possam gerar um blackout, certo? Então, os inversores DGD incluiu mais suportabilidade a partir de 2022, que hoje já está em vigor essa portaria. Então, a questão do GD, né? A GD convencional, hoje, ela funciona sempre injetando a máxima potência proveniente do Sol, a máxima potência do inversor, ou máxima potência do Sol. Claro, tem também, hoje, especialmente está muito importante a questão do zero grid, né? Que é limitado pela carga, né? Então tem que ser medido a potência da carga e feito um controle externo da potência do inversor fotovoltaico, que a norma permite esse controle externo, né? Envolvia essa questão de controle externo de potência para limitar a produção de acordo com a carga. E, além disso, existe a opção dentro da GD de controlar a potência reativa, para correção de fator de potência, embora não seja uma funcionalidade que não esteja sendo muito utilizada. Pode passar, por favor. Já na GC, a gente tem outras formas de operação, né? A GC ela tem os inversores fotovoltaicos, tem dezenas de inversores fotovoltaicos numa geração centralizada. Geralmente são sido utilizados inversores de 200, 300 kW na geração centralizada, que podem ser até os mesmos inversores de geração distribuída, utilizados em mini GD, mini geração, mas com um firmware diferente, com outros requisitos que tem que atender. Pode ser até o mesmo hardware com firmware diferente. E esses inversores aqui, eles operam, claro, em paralelo, no mesma rede CA, e tem um controlador central desses inversores. Esse controlador central que faz a potência geral da usina e também recebe comandos, até por telefone, do Operador Nacional de Sistema, lá do controlador geral, até para reduzir potência, se for o caso. Então, tem um controle central, a usina de geração centralizada, que precisa atuar, né? Bom, também, aqui em relação ao primeiro problema que eu vou abordar, o excesso de energia no sistema elétrico de potência, né, no SIN, Sistema Interligado Nacional. A portaria 140 do Inmetro, ela traz essa curva que
quando ocorre um excesso de energia no sistema elétrico potência, a frequência sobe, tende a subir a frequência. E o inversor, de que forma que o inversor de GD atua? Deve atuar pela portaria 140. Reduzir sua potência ativa. Então, não existe um comando central. O comando, na verdade, é a própria frequência da rede. Aumentando a frequência da rede, o inversor de GD tem que reduzir a sua potência ativa. É assim que funciona, é chamada curva Watt por Hertz. Né? Passar, por favor. Já em GC é diferente. A gente tem duas formas de reduzir a produção de GC, geração centralizada, né? A primeira forma é o operador nacional do sistema, lá pelo seu controle central, ligar para a usina, para o operador da usina, para reduzir a potência da usina. É o curtailment que está tendo caso de judicialização, né, por causa dessa questão do curtailment, que é o corte de geração. Mas é uma coisa necessária para garantir a estabilidade do sistema elétrico, a segurança, minimizar os riscos do sistema elétrico. E tem a outra forma que também é equivalente à nossa curva da GD, que é também a curva Watt por Hertz, que também tem no inversor de GC. Essa curva aqui é equivalente à de geração distribuída, porém, tem também uma parte de redução, quando tem queda de frequência abaixo de 60 Hz, se o inversor tiver capacidade, se tiver energia fotovoltaica sobrando, ele tem que aumentar a potência, né? Então, se tiver essa sobra, é só se tiver a sobra. Essa, assim funciona na GC. Passar, por favor. Tá bem. Tá, eles estão reiniciando o computador que está com problema na transmissão para a tela aqui. O segundo problema que eu vou abordar, esse é o problema de excesso de energia no sistema, do sistema elétrico. Que, claro, a solução na GD é somente com o aumento da frequência, a GD diminui sua potência ativa. Mas na GC tem as duas opções, tanto na redução da potência ativa com o aumento da frequência, quanto o curtailment. As duas soluções são empregadas aí na geração centralizada. A gente já consegue ver aqui as diferenças de como que tem que se comportar os equipamentos, né? O segundo problema que eu vou abordar é a questão de sobre e subtensões que ocorrem no local, né? Como é que a GD aborda sobre e subtensão? Existe uma curva que pode ser configurada nos inversores acima de 6 kW, que é uma curva que a gente pode configurar o fator de potência para ele consumir reativo quando aumenta a tensão. A tensão acima de 104% lá do nominal, está subindo a tensão, ele vai consumir reativo. Esse consumo de reativo ajuda nessa questão da redução da tensão. Porém, na GD tem um problema quanto a isso. Essa funcionalidade na GD ela só funciona quando a rede for em potência maior. Potências pequenas de GD isso não funciona, porque em GD pequena a rede é muito resistiva. Só funciona essa funcionalidade em geração distribuída, talvez mini geração, né? Que tem uma parte reativa, indutiva da rede considerável comparado com a resistiva. Outra funcionalidade na GD, quando tem aumento de tensão, está subindo lá para cima de, digamos, 242 volts a tensão da rede, né? Que 245 volts. Tá claro, muita gente até sobe esses níveis, o que não seria correto pela norma, né? Sobe os níveis de desconexão, especialmente em redes rurais que ocorre muita desconexão. Não, pela norma não é correto. O permitido é somente 112% atualmente da tensão nominal, acima de 112. 12% a mais, né? Mas na GD, alguns inversores têm a funcionalidade de diminuir a sua potência ativa com aumento de tensão. Por exemplo, está lá com 242 volts,
ele diminui a sua potência ativa de geração para que a tensão não continue subindo, porque o próprio inversor que está ocasionando o aumento da tensão. Ele é a causa do aumento da tensão, né? Então, no próximo slide, por favor. Próximo slide. Próximo. Esse aqui. A curva Volt-Watt. Não é todo inversor que tem essa funcionalidade. É para evitar de desconectar, né? Ele perde energia. Infelizmente, perde energia. O ideal seria até usar uma bateria nesses casos para evitar perda de energia. Mas não é um requisito da norma, não é um requisito obrigatório, mas alguns inversores têm e é uma funcionalidade boa. Evita também até a queima de cargas, né? Próximo slide, por favor. Já na geração centralizada, a gente tem uma rede em alta tensão. A GSC é conectada em alta tensão. Lá, 138 kV ou mais, né? E, nesse caso, a rede é quase toda indutiva. A parte resistiva da rede é pequena. Então, o controle de tensão é realizado por potência reativa. A potência reativa, o inversor tem que ter a funcionalidade de controlar a tensão. Ele pode controlar a tensão, manter a tensão em um PU lá funcionando. Tem controle de tensão e controle também de reativo. E ele funciona dentro de fator de potência acima de 0,95 indutivo ou capacitivo, né, que é injetando ou absorvendo reativos, né. Ele funciona assim o inversor com o controlador central. O controlador central manda o comando de potência reativa para os inversores e os inversores controlam a tensão. Assim funciona. Próximo slide, por favor. Próximo slide. O último problema que eu vou abordar é a questão quando a gente tem transitórios, né, da rede. Por exemplo, esse caso daquele blackout que aconteceu lá em agosto de 2023, que teve um afundamento de tensão nos inversores. Alguns inversores, ao invés de injetar reativo para melhorar a questão da falta, absorveram o reativo. O ONS detectou esse problema, que fizeram no sentido contrário da falta. Esse é um problema, né? Mas o que acontece? Essa funcionalidade de suportabilidade? Mesmo quando tem um transitório de tensão, a tensão afunda, o inversor tem que permanecer conectado. Mesmo quando a tensão aumenta até para quase 20% acima, o inversor tem que permanecer conectado. Se for uma pequena duração isso daí. Por quê? Não pode se desconectar por qualquer motivo. Ele tem que permanecer conectado para dar suporte à rede. Para a rede não ocorrer uma desconexão em cascata, talvez, né? Ainda mais, isso é muito importante quando a gente tem muita geração distribuída, quando tem muita geração centralizada. Tanto na GC quanto na GD, a gente tem suportabilidade do inversor. Ele tem que suportar alta tensão transitória quanto baixa tensão transitória também. Tanto na GC quanto na GD. Aqui um exemplo, outra no GC, tem uma funcionalidade adicional na geração centralizada, que ele precisa injetar reativo, potência reativa, quando afunda a tensão. E também tem que absorver reativo quando a tensão aumenta. Isso é da GC somente, na GD não tem essa obrigatoriedade, né? E esse daqui foi um dos problemas daquele evento de agosto de 2023, que os inversores não injetaram o suficiente de reativo. Ou alguns até absorveram reativo ao invés de injetar. Então esse foi um problema que o ONS não previu aquilo lá. Os fabricantes passaram que ele ia se comportar dessa forma na simulação, mas se comportou de outra. Esse foi o grande problema. Tem também a suportabilidade em transitórios de frequência. Isso é importante. Transitórios de frequência, o inversor precisa suportar também, mesmo se variar um pouquinho a frequência, até acima de 62 Hz por determinado período, tem que permanecer conectado. Então, essa é a importância de atender esses requisitos aqui, de suportabilidade e também suporte à rede. Porque tem essa questão que problema de modelo dos inversores, eles têm que atender esses requisitos. E teste. Lá no nosso laboratório a gente tem os testes de inversor de geração distribuída, né? Até agora sistema fotovoltaico até 1500 volts, tensão CA até 800. E em geração centralizada também
o ONS está solicitando validação dos modelos, né? Que pode ser de 3 formas. Ou através dos equipamentos tem que atender... tem 3 formas de validação. Ou testar somente o firmware do equipamento, e tem uma forma de simulação que testa somente o firmware. Ou validação do inversor em laboratório, ou testar a usina em campo. O teste do inversor em laboratório a gente tem condições de fazer lá na FSM. Essa questão do teste de firmware também a gente tem condição de fazer. Fizemos até trabalho nessa área. A parte de teste em campo, o grande problema do teste em campo é que tem que ter um container, levar um container gigante no campo para gerar fundamentos de tensão, aumentos de tensão, fundamentos e aumentos de tensão transitório, para ver como é que o inversor vai responder, né? Em campo é complicado. As outras 2 opções são mais tranquilas de fazer para aceitar a conexão numa usina de geração centralizada. Então, é isso aí. Os requisitos dessas normas têm evoluído no sentido sempre dos inversores dar suporte à rede e suportar transitórios da rede. Tanto DGD quanto DGC. Né? E por isso a importância de testar esses requisitos. Tanto na GD é importante testar, e na GC não é só testar para garantir os requisitos inversores, mas também que os modelos que o ONS vai usar para simulação sejam modelos adequados, que o ONS consiga prever o comportamento do sistema elétrico de potência em caso de transitório, para dar segurança ao sistema elétrico, certo? Então, muito obrigado, pessoal. Essa é a minha apresentação. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, aqui também o e-mail aqui da universidade. Obrigado.